Olá, meus queridos e minhas queridas. Vocês me conhecem, eu sou a professora Estela. Eu coordeno aqui a área digital da Gran Faculdade, os cursos de educação. Bom, estamos aqui para tratar de um tema que para mim é muito caro. Na educação, quando a gente usa o termo caro, é porque ele é muito valioso, né? E a gente valoriza muito esse tema, esse assunto, essa temática. Então, para mim, um assunto que é de suma importância ultimamente na discussão é a biblioterapia do desenvolvimento. E aí eu chamo para minha bancada uma convidada especialíssima nesse assunto, a professora Caroline Costa. Seja bem-vinda, Caroline. Eu queria aqui agradecer a sua presença aqui e mais uma vez dividir o quanto que eu sou grata por o universo ter colocado a gente juntas, né? Numa festa de final de ano e você ter me iniciado na biblioterapia do desenvolvimento. Então, assim, eu não canso de agradecer você a essa terapia biblioterapêutica, né? Só tô dando aqui meus spoilers. Mas, Carol, seja bem-vinda. E aí, Carol, fale quem é a Carol para os nossos estudantes. Você já passou por aqui pela nossa bancada, mas é sempre bom se apresentar, né? Às vezes o estudante ainda não te viu. E depois me responde uma coisa, o que é a biblioterapia? Certo. Meu nome é Caroline Costa, moro aqui em Coroa Grande, cercada pela natureza, pelos meus bichinhos de estimação que eu amo muito, apaixonada por literatura, apaixonada por artes em geral, mas caminhando já naturalmente mais para a parte da escrita, que sempre foi um suporte emocional para mim. Então, acabei que fui desdobrando a minha própria vida profissional também, indo para a faculdade de letras, português e literaturas, pedagogia, arte terapia, então sempre me envolvendo muito nessa área de psicologia do desenvolvimento, de educação, de comunicação, do quão rico é cada ser humano que passa pela nossa vida. E em 2018, já fazendo um gancho com a questão da biblioterapia, um dos meus sonhos era fazer psicologia, mas sempre foi voltado para a parte realmente do desenvolvimento humano, não com todas aquelas disciplinas, sempre essa troca. Não aquele ambiente fechado em que você vai ficando com um paciente, sim uma troca. E aí, quando, de 2018, que eu publico o meu segundo romance, eu descubro que existe a biblioterapia de desenvolvimento. Mergulho a fundo nesse estudo e vou vendo os relatos dos leitores e vendo a experiência prática na minha mão, como pesquisadora, como escritora, vendo assim, gente, isso aqui funciona num nível que não tem igual. Então, eu percebi que tudo que eu fiz a minha vida toda existia uma estrutura, existia uma pesquisa e existia, de fato, resultados empíricos e resultados já comprovados cientificamente. Sim. E aí, Carol, quando você está falando da biblioterapia e a gente, né, inicialmente se fala que essa terapia através, né, de estudos, de livros, você foi uma das pessoas que me apresentou que a biblioterapia está em tudo na nossa vida hoje, né? Você conseguiu ampliar a temática, uma vez que a própria biblioterapia tem essa conotação de superar algumas amarras. E você também superou o próprio conceito que ela possui. Sim, quando eu tentei de início buscar até algumas pessoas que já estavam implementando a técnica, eu observava ainda que elas estavam muito amarradas a só o conceito do clássico, cânones. Não que eles não sejam perfeitos e não sejam ótimos, mas eu acredito que se a gente já tem uma desfasagem de uma sociedade que não é uma leitora com competência, com fluidez, né? A gente não tem uma gama tão grande assim, não adianta a gente tentar pular etapas. Então, eu entendo, sim, que os nossos clássicos são perfeitos e são maravilhosos, são remédios que atravessaram tempos, mas entendo também que a gente pode chegar a outras maneiras com as pessoas com a questão dessa prática, que o texto é o terapeuta, e me baseando, fundamentada em teóricos que dizem que a biblioterapia é o texto dirigido para a promoção do bem-estar, para a promoção do autoconhecimento, envolvendo processos como identificação, catarse e projeção. Então, se os próprios fundadores não amarram, por que eu vou ficar seguindo porque tem algumas pessoas que estão
há mais tempo desenvolvendo, seguir aquele modelo se para mim não faz sentido estar presa ali. Então, eu me desloco um pouco dessa realidade e trago para esse campo de vivências que a gente pode considerar que uma crônica da Marta Medeiros possa fazer uma transformação de uma vida de uma pessoa e com uma página. Como eu tenho comprovadamente relatos da faculdade, da universidade em que eu trabalho, de uma pessoa que leu essa crônica e falou que no outro dia que ela foi trabalhar, ela mudou completamente o comportamento dela, que ela estava embrutecida, rígida, porque ela estava reagindo a como as pessoas falavam com ela. E ela descobriu pelo texto O Poder da Elegância que ela era elegante, que os valores dela eram inquestionáveis e que ela não precisava agir com falta de educação a quem se dirigisse assim dela. E que ela estava descontente dela mesma e que, por isso, ela agora vai adotar uma postura mais humanizada. Quanta capacitação ela poderia ter feito? Faça assim, atenda desse jeito, que talvez não funcionasse se aquilo ali não fizesse algo dentro dela. E o texto fez uma crônica da Marta Medeiros com menos de uma página, fez uma profissional que talvez os chefes dela nunca saberão, que com um texto ela conseguiu mudar toda uma postura de atendimento ao público e com ela mesmo de bem-estar com que ela está servindo, que ela é uma segurança de banco. Olha que interessante, Carol, você falando aí dessa pessoa, né, com quem você teve esse contato, e aí eu vou trazer para uma questão e depois devolvo para você. Você falou do embrutecimento. Eu estava dando uma aula, né, há pouco tempo, e aí durante a aula a gente falando lá sobre a gestão da escola, enfim, uma das estudantes falou que na escola dela o seu coordenador pedagógico estava embrutecido. E essa foi uma fala muito corriqueira dos estudantes, né? Ai, só me pede. E aí eu fui e fiz uma fala com ela sobre essa questão do embrutecimento. Se ele está embrutecido, se eu também chegar e só mantiver essa mesma relação, né, dura, aquilo vai mudar? E aí comecei a fazer a introdução da biblioterapia e ela disse que ela chegou na sala dele, ele estava voltando de férias e quando ela entrou na sala, ela falou que ele falou assim: oi, o que você quer? Né? Como se ela já fosse pedir uma coisa. Eu só vim aqui para te desejar bom retorno das férias. Ela foi e falou assim: naquela hora, professora, eu lembrei do que você disse. Eu só não dei um abraço quentinho porque não é de mim ainda. Ela só vim te dar um bom retorno das férias. Aí ele olhou assim para ela foi falou que e saiu da sala. Ela falou assim: eu senti que ele percebeu que o meu comportamento mudou. E ela disse que naquele mesmo dia, a turma dela tinha comemorado o aniversário dela, que tinha passado alguns dias. Aí ele foi lá. E quando ele foi, ele falou assim: eu percebi que eu não te dei um abraço de aniversário, só mandei os parabéns. E ela falou que sentou com ele, e eles ali, né, consumiram o bolo, né, uma bebida. E ela falou assim: e Estela, eu fiz exatamente aquilo que você tinha dito, eu não falei de trabalho. E eu percebo que agora, quando eu chego, ele passa na minha sala, ele me dá bom dia. Como você deu uma dica, na hora de ir embora, eu passar na sala dele e dar um boa tarde. E vai ter os momentos que eu vou pedir, mas vai ter os momentos que eu posso ter uma relação pessoal. Porque no dia que eu melhoro o dia dele, ele melhora o meu. E eu achei muito legal quando você falou disso aí, dessa questão do embrutecimento, porque em rede a gente melhora o nosso ambiente, né, Carol? E aí eu queria entrar na nossa temática, que é a biblioterapia gamificada. Por que nos seus estudos a gamificação consegue talvez atingir mais pessoas ou ampliar o repertório do aprendizado, né, dessa mudança de comportamento? Sim, primeiro dizer que foi através de um insight, que é até um dos processos da biblioterapia. Eu estava numa noite de insônia, acordei de madrugada, ao invés de ficar pensando em um monte de coisa, vou ler alguma coisa. Peguei uma crônica do Rubem Fonseca, e ele era muito irônico e muito interessante, ele era muito lúdico na fala dele. E veio nesse processo meio dormindo, meio acordado, por que não aplicar o lúdico, a gamificação na biblioterapia? E as coisas partem para mim de um insight num nível que vem a ideia e depois eu tenho que dar conta de iniciar a ideia. Até na questão do romance do meu livro em que o personagem é cadeirante. Primeiro veio o cadeirante, depois vem como vive um cadeirante.
Então, primeiro veio a ideia da gamificação, depois veio como fazer isso com a gamificação. E acaba sendo um processo de uma vida. Eu já elaborei materiais da ludicidade na vida adulta. Eu sempre sou uma pessoa muito com a minha criança interior presente na minha vida, e eu acho que isso se dá uma leveza para contrapor um excesso de responsabilidade, né? Umas questões todas. E eu pensei, se na biblioterapia já é um processo em que a pessoa se sente à vontade para falar de si, mas ainda existe esse sentir à vontade, ainda vem aqueles que levam os bloqueios juntos, e se eu trouxer a ludicidade, a gamificação para isso? Quando uma pessoa joga, ela desarma. Ela já vira uma outra persona. Se você chama alguém para jogar, se as pessoas já viram amigas, elas estão com a guarda aberta, com o campo energético aberto. Então eu pensei, agora eu preciso ver como estruturar a gamificação, que vai desde uma brincadeira, que gamificação não significa que tenha que estar inserido a tecnologia. Gamificação significa você inserir os conceitos de jogos dentro de uma prática. E nós somos daquela competição gostosa ou daquela coisa de querer um benefício de alguma forma. Existe até uma cidade em que as pessoas que reduzem a velocidade para passar no trânsito, aquilo ali se reverte em pontos e desconto do IPVA, e as pessoas passaram a perceber que se elas diminuíssem, que elas iam ter uma atitude boa para um resultado bom, e elas começaram a reduzir os índices de acidentes naquela cidade, mudou completamente. Então, eu passei a estudar os elementos dos jogos, quais cabiam em cada processo para estruturar, tanto no online quanto no presencial, essa atmosfera. Como eu já tenho a sorte de já trabalhar com um grupo online e um presencial, automaticamente eu estudo, eu crio, porque eu sou escritora e tenho essa mente criativa, e ao mesmo tempo eu já implemento, ainda conto com grandes amigos para poder jogarem também, né, Estela? Para poder perceber como cada jogo vai funcionando, e nesse estilo mesmo, empírico, e já tendo resultado, porque eu só estou inserindo elementos em algo que já funciona com a biblioterapia. Uma coisa funcionando com a outra, é só ajustar as velas que o barco já vai indo. Olha, bom, se você não conhece sobre a biblioterapia do desenvolvimento, eu sugiro que minimamente você siga a Caroline Costa lá no perfil dela de escritora, no Instagram, que você siga ela lá no canal do YouTube, que ela vai fazendo todo o movimento biblioterapêutico, né? Ela tem lá os grupos dela que funcionam nas sextas-feiras à noite, em que ela também está fazendo lá tanto a gamificação quanto a biblioterapia. E aí, Carol, eu sei que a gente nem tinha combinado isso, mas eu sei que você tem isso talvez muito latente. E eu queria que você fizesse, se você conseguir, obviamente, fazer uma fala, né, baseada numa dos seus remédios, suas pílulas. Porque a Carol é daquela professora que constrói um monte de pílulas, né? Ela faz umas pílulas literárias, ela vai distribuindo pelo mundo. Eu não contei aqui, eu estou dando tempo dela se organizar lá para ela poder fazer uma pílula com a gente. Eu não contei como é que foi o nosso encontro. A gente se encontrou numa festa de final de ano e ela me entregou um cartão de Natal. Aqueles cartão postais, né? E aí ela olha para mim e fala assim, tá aqui para você. Aí eu, né, naquele momento fiquei tentando entender por que ela estava me entregando. Tinha 3, 4, ela para você fazer uma escrita para uma pessoa, para que a gente possa aí ampliar e desenvolver esse processo de escrita e de leitura. E eu me senti completamente impactada com aquela ação, né? E fiquei também com essa intenção de que a gente precisa replicar. Então, Carol, você tem uma pílula que a gente pudesse dividir com os nossos estudantes? Algum texto, algo que pudesse partilhar? O que você quiser. Tá. Eu vou, inclusive, convidar também aos que vão assistir depois para um projeto que eu vou fazer dentro do meu próprio canal. Eu vou pedir para que uma pessoa fale, eu gostaria que me apresentasse tal tema. E aí eu vou mandar uma carta para essa pessoa com um texto sobre o tema que ela pediu, biblioterapêutico. Essa pessoa vai marcar um horário comigo, vai entrar ao vivo, e essa pessoa vai conseguir dizer como ela se sentiu, ela vai ler ali no ao vivo e a gente vai fazer uma sessão de biblioterapia juntas para poder trabalhar sobre esse tema.
Eu vou trazer aqui esse livro aqui, que é meu, que tem esse título curioso, né? Os meus, os seus, os nossos micos, um tributo ao riso, porque eu também acredito que essa questão da leveza, de você levar a vida com mais bom humor, que a leitura é remédio e que o riso é curativo. Então, eu vou trazer aqui um texto que é de um curto tamanho, para poder a gente refletir sobre essa questão do sorriso. É uma pílula para a gente trazer um pouco para a leveza para os nossos dias. Que é até do livro, né? A Terapia do Riso. Aquele cuja fisionomia ganha pelo riso, sem que o riso o prejudique, aquele que sem querer parece sorrir grandiosamente e cujo silêncio espalha ao redor uma confiante serenidade, aquele cujo sorriso mais espiritual e cujo sorriso mais franco jamais revelam nem desdém, nem uma fria ironia, aquele que, enfim, sorri docemente com a alegria da inocência, ao elogio de um mérito incontestável. Esse é o homem em cuja fisionomia reinará a mais perfeita harmonia, bem como a expressão mais verdadeira de um caráter nobre. Lavater, que é o nome do autor. Foi espontâneo, mas eu acho que esse texto ele remete tanto também à Estela, que ela é de uma leveza, ela tem um trabalho tão denso e ao mesmo tempo ela consegue ter um riso, mas não é um riso debochado, não é um riso contra ninguém, é um riso puro, é um riso de uma criança interior que caminha junto com ela. Por isso, tanto semblante de saúde, tanto semblante de leveza para ambientes tão densos em que ela perpassa a todo momento e ela não consegue, ela não precisa transpor isso para ninguém. Ela pode estar com um problema pessoal que for, mas ela vai ter o semblante da leveza porque ela carrega esse sorriso curativo junto com ela. É para fazer chorar, é isso? Não é possível, não, Carol. Não. Claro que não. Carol, não. Eu quero te agradecer por você ter partilhado o riso, por você ter partilhado a entrega desse texto para mim. E eu sugiro que quem está em casa, que possa também, né, Carol, absorver esse texto, ou mesmo... Um segundo naquele momento que eu vou... Isso, ou indicar esse texto para outra pessoa. Bom, a Carol tá com uma questão, eu agradeço a participação da Carol. Carol, foi muito bom ter você aqui com a gente. E fica para uma próxima vez, a Carol vai voltar para falar com a gente com certeza, tá? Sigam ela lá nas redes sociais que vocês vão adorar o material dela. Um abraço em todos e em todas. Tchau, tchau.